A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está agora, nesse momento, na Escola Bíblica Especial. Como você sabe, durante essas semanas, esses 3 primeiros meses de 2021, nós estudamos e estamos ainda indo para as 2 últimas lições a respeito da missão urbana, uma igreja para a cidade. Já discutimos, conversamos, aprendemos sobre diversos temas e hoje eu quero convidar você mais uma vez a pegar a sua Bíblia, a sua lição bíblica, porque nós vamos estudar hoje a lição de número 12. Estamos chegando aí no finalzinho, você inclusive pode já adquirir a sua nova lição bíblica, que já está disponível, está passando aqui embaixo, a nova lição. Você pode adquirir para que você não perca nenhum estudo, porque aqui virou o 13º, a gente já começa o primeiro estudo da nova série de lições. Pois bem, hoje, lição de número 12, com a Bíblia na mão, lição bíblica, quero convidar você a estudar conosco, em nome de Jesus. A lição de número 12 de hoje vai estudar sobre a compaixão das cidades. Hoje nós vamos compreender aqui como um objetivo da nossa lição, refletir um pouquinho sobre o exemplo de Jesus e da igreja, na história da igreja apostólica, quanto à importância da compaixão no cumprimento da missão cristã nas cidades. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o serviço da misericórdia, sobre o serviço da compaixão, com base, obviamente, em Jesus Cristo, o nosso Senhor, e a história da igreja cristã, da igreja apostólica, como que ela desenvolveu isso ao longo da sua caminhada. Bom, nós precisamos pensar nesse tema com uma certa urgência. E há algumas razões para isso. As principais são o fato de que, como igreja, nós estamos inseridos em uma comunidade ou uma sociedade que sofre, tem as suas mazelas, sofre com a pobreza, são as desigualdades sociais, as pessoas sofrem discriminações. Então, qual é o papel que a igreja de Jesus exerce dentro desse ambiente urbano da sociedade, uma vez que nós temos que lidar com cada uma dessas realidades? Bom, a lição trata dessa palavra, compaixão. Como é que nós podemos agir com compaixão em relação à nossa cidade, em relação a esse movimento urbano que tem à nossa volta? Será que a Bíblia ela traz algum ensinamento sobre isso? Algumas pessoas, equivocadamente, elas pensam que a Bíblia não toca nesse assunto e que ter compaixão, exercer misericórdia é algo que não faz muito sentido, que o mais importante é livrar o pecador do inferno. Por outro lado, você tem um outro tipo de pensamento, que é aquele que diz assim: olha, nós precisamos ajudar as pessoas e, se for preciso, a gente prega o Evangelho. Mas o que nós vamos ver aqui nessa lição? Nós vamos aprender que a Bíblia fala das duas coisas. É possível pregar o Evangelho, exercer uma efetividade contextual aonde nós estamos e, ao mesmo tempo, exercer o serviço de misericórdia, exercer o serviço de compaixão em relação às pessoas. O que a igreja pode fazer? Aonde que a igreja pode atuar? São todas essas relações que nós temos para estudar aqui
nesse nosso estudo de hoje. Bom, qual é o detalhe aqui, antes da gente ir para nossas perguntas? Qual é o detalhe aqui? Uma das características da cidade, uma das características urbanas é justamente a frieza. Você já reparou isso? Como que as pessoas são frias ao lidar com o sofrimento ou com a condição dos outros? Como que nós temos vivido de maneira tão individualista, a ponto de nós não dividirmos mais absolutamente nada do que a gente tem? Então veja, se a Bíblia nos ensina algo em relação a isso, eu quero parafrasear essa última frase aqui na introdução da nossa lição, que diz: a frieza da cidade precisa ser aquecida pela ação de cristãos que demonstrem compaixão diante das suas necessidades. É esse o convite que Deus nos faz nesse estudo da lição para a nossa volta, para a nossa realidade. E para ajudar a gente a responder a essas questões, responder a essas perguntas, no estudo da nossa lição de número 12, está conosco aqui, mais uma vez, o pastor Josias. Pastor Josias, mais uma vez, seja muito bem-vindo, dessa vez para falar da lição 12, a compaixão das cidades. Seja bem-vindo e nós oramos para que seja um estudo abençoado por Deus nessa noite, tarde, manhã, seja qual for o horário que você que está aí vai assistir, né, esse estudo. Muito obrigado, pastor. Para mim sempre é um prazer estar aqui juntamente com os irmãos, com todos que gostam de estudar a palavra de Deus. Nós que somos apaixonados, somos brindados sempre com lições extraordinárias, e essa não é diferente, né, de como nós tratarmos ou dar uma olhada mais apurada para o coração de cada um, porque em um ambiente urbano onde é estimulado muito o intelecto, né, de fazer cursos, diplomas, e a gente vê uma sociedade muito dada para as questões intelectuais. A Bíblia nos chama a atenção também para a miséria do coração, né? Como a gente lidar com a misericórdia para transmitirmos a imagem de Cristo, manifestar o reino de Deus também através da compaixão. Amém. Pastor Josias, indo aqui direto para a nossa primeira questão, ela pede para a gente recapitular com a classe. Então você aí, professor, você está assistindo a gente hoje, então você está organizando aí a sua aula para o sábado, e é sempre muito importante, e aí nós dizemos para todos os professores, é sempre muito importante, não apenas você estudar a lição, mas você preparar cada momento e cada dinâmica da sua aula, né? Para te ajudar, a gente tem aí no nosso site, né, promessistas.org, você pode acessar alguns recursos a mais para ajudar você na organização dessa sua aula. Eu acho que mais para frente, pastor Josias, antes de entrar na pergunta aqui, mais para frente, nós vamos, se Deus quiser, disponibilizar até mesmo um modelo de organização de aula para que os professores possam organizar suas aulas ali a partir das temáticas e do tempo. Pois bem, o pedido é para que a gente recapitule a prática solidária de Jesus. Então essa é a questão, pastor Josias. Qual era a prática solidária de Jesus, aqui com base no item 1º, e também nos textos de Atos 10, 38, Mateus 9, 36, Filipenses 2, 5, Marcos 6, 30 e também Marcos 8, do 1 a 10. É interessante que nós vamos ver na sequência também sobre o ensino de Jesus, mas a sequência que foi colocada aqui, muito boa, achei fantástica, porque existe ali esse dualismo sempre de teoria e prática, e quando se coloca a prática aqui em primeiro lugar, que é uma ação de Jesus, é uma atitude, ele sempre colocar a prática em primeiro lugar. É por isso que ele era tido como mestre por excelência, que falava com autoridade.
Porque a autoridade não era que ele falava bravo, impunha a voz. Muitos confundem isso, né? Isso, é porque ele praticava em primeiro lugar. Primeiro ele praticava o ensino dele, e quando ele falava daquilo, todos conferiam a ele autoridade. Diferente dos fariseus, né, que eles, olha, os fariseus estão ocupando a cadeira de Moisés nesse momento. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, né? porque a prática era deficiente. E nesse tema de misericórdia, né, exige-se muito essa prática, se a gente quiser ensinar sobre isso. É praticar a misericórdia, que no grego a palavra, né, tem a ver com miséria do coração, né, miserocardia. Então, a gente olha que uma coisa interessante, Agostinho vai falar, né, que ele diz que a maior distância que existe no universo é entre a mente e o coração. Né? Para sair daqui e vir para cá é uma distância muito grande, mas que Jesus, como mestre, fazia isso como ninguém. Né? Quando se desce para o coração, por isso que a própria palavra misericórdia, né, cardia, aqui tem a ver com coração, que quando desce para o coração a gente pratica. Né? Quando está na mente, a gente reflete, a gente teoriza, mas quando se desce para o coração, a gente pratica. E quando a gente olha para o personagem Jesus, o Mestre Jesus, a gente vai enxergar que os ensinos dele alcançavam o coração sempre. E aí vamos ver ele na prática, Jesus praticando, ele alimentando os pobres, os famintos, apesar que a missão dele tem ali como raiz, né, ou como um foco principal a salvação, é ensinar, mostrar o caminho da salvação, mas ele nunca negligenciou essa parte do sofrimento humano, da necessidade humana, embora ele tendo, sim, a responsabilidade, né, de vir anunciar o reino de Deus, ele nunca deixou isso de lado. Ele está pregando, mas ele vê que a audiência dele está com fome. E aí o que ele faz? Ele multiplica os pães. Isso é muito interessante. Né? Ele está alimentando espiritualmente, ele está com o olho na mente das pessoas, mas ele olha para o estômago também. Né? Muitas pessoas ali com fome, estômago doendo, fazendo ronco, e isso não passa desapercebido. Jesus Cristo, então, ele dá comida ao faminto. Nós vamos ver vários textos, Jesus fazendo o bem, inclusive na questão de cura, que a gente não costuma olhar isso como uma questão de compaixão, de misericórdia, nesse sentido de o auxílio às questões, às demandas que a humanidade tem. Mas se a gente olhar quando ele tem misericórdia de um cego, por exemplo, e aí ele cura aquele cego, e aquele cego não precisa mais mendigar, porque ele foi curado, agora ele pode trabalhar, ele pode trazer o sustento para ele, para a sua família. Jesus olha também para esse caso. Claro que a cura sempre vai glorificar a Deus, né? Curar um cego, um aleijado que estava esmolando ali. Quando as pessoas olham, em primeiro lugar, o que salta é isso. Um milagre, glória a Deus. Mas a sequência, as consequências disso é uma pessoa mais ajustada. É uma devolução de dignidade, né? Dignidade. Agora ele vai procurar o seu próprio sustento, ele não depende da esmola de outro. Então, quando a gente olha Jesus curando no tanque de Betesda, na porta formosa, como os discípulos também, nós vamos ver, tudo isso tem a ver também com essa questão da misericórdia, né? E quando nós olhamos para o Evangelho e para o ser humano, principalmente nossa igreja, que não divide o ser humano em dicotômico ou tricotômico, mas um ser unitário, completo, a chamada missão integral, ela faz muito sentido, porque nós enxergamos o ser como um ser completo, e aí o que devemos oferecer
a esse ser humano, aquele que está em miséria, aquele que está com dificuldade, não só o pão que vem do céu, mas o alimento cotidiano também, porque ele tem que ser cuidado no todo, né, no completo. Integralmente. Aliás, pastor Josias, desculpa, hein? Aliás, uma observação, né? O fato de nós crermos no homem integral, né, nesse homem holístico, né, que não é compartimentalizado, né, entre corpo e espírito, ou corpo, alma e espírito, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de compaixão e misericórdia, né? Porque, de fato, Deus não salva só o coração do indivíduo. Nós não falamos só para o coração do indivíduo, porque nós não cremos nessa divisão, né? Exatamente. Nós falamos para o indivíduo como um todo. Então, todos os dilemas e todas as mazelas desse indivíduo, quando ele se achega à igreja, vem junto com ele, né? E aí, José, antes de você falar, isso me faz eu me lembrar de uma vez, numa reunião, a gente acertando alguns detalhes, e um irmão falou assim: pastor, mas se a gente evangelizar essas pessoas, era uma pessoa de um grupo específico, nós vamos trazer muita dor de cabeça para a gente. Eu falei: mas como assim? Ah, pastor, até eles bebem, eles são alcoólatras, batem na mulher, não sei o quê, não sei o quê. E aí o senhor vai botar tudo isso aqui dentro da igreja. Como é que vai ser depois? Mas é justamente isso mesmo que a gente faz. É justamente desse jeito que acontece. O indivíduo não entrega o coração, é a vida inteira, né? Jesus não pede coração, é a vida inteira. Isso envolve estômago, envolve a maneira de pensar, envolve o que enxerga e etc. Todas as áreas da vida, né, o Evangelho ele tem que oferecer uma resposta para o todos, né? Então ele não é miserável nesse sentido de ter algumas questões que ele pode tocar. Ele toca no ser humano como um todo, né? E a gente olha, por exemplo, o apóstolo Tiago, entendendo muito bem esse ensino de Jesus Cristo, ele diz assim: olha, não tem como você ver uma pessoa em uma necessidade, passando fome, e dizer Jesus te ama, vai com Deus, né? Ou até mesmo dar um bom sermão, falar palavras espirituais bonitas para ele, quando ele continua com fome, né? Então, a gente olha para o ser como um todo, como você falou, de fato aumenta a nossa responsabilidade, nós que cremos no ser completo, então nossa missão tem que ser completa, a nossa missão tem que ser integral para alcançar o homem todo. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, a gente vê ele andando e fazendo bem para todos, né? Por onde ele ia, ele se compadecia da miséria das pessoas, das necessidades das pessoas. Compreendido. Pastor Josias, a próxima pergunta, ela lida justamente com os ensinamentos de Jesus na área da compaixão, né? Ainda nesse item 1 do comentário, mas ela pede para a gente explicar os ensinamentos de Jesus na área da compaixão. Os textos aqui para nos ajudar, o texto de Lucas, né, capítulo 10, que é a parábola, né, que Jesus conta, o texto de Mateus, capítulo de número 25. Então, o que Jesus ensinava a respeito da compaixão? Como eu falei, Jesus ele sempre opta pelo exemplo, né? Então ele faz, ele pratica e aí em seguida ele ensina. E aí para fixar como uma lição muito importante, ele costumava usar parábolas. As parábolas era a maneira de Jesus Cristo ensinar para que fixasse na cabeça, porque o ser humano sempre gostou de uma boa história, né? Onde a gente está em uma roda de amigos, tem alguém contando uma história, Sim. tem audiência, Sim. né? O ser humano sempre gostou de história e Jesus usa desse recurso de contar parábolas para fixar, porque é muito importante. Quando a gente vê Jesus contando uma parábola, a gente tem que entender, olha, esse ensino é de extrema importância. Tudo que Jesus ensina é importante, né? Mas quando envolve parábolas, a gente tem que entender, olha, isso é muito importante. Ele quer que fixe, é uma coisa que tem que estar sendo lembrado sempre. Ele conta a parábola do bom samaritano, por exemplo, de que alguém foi assaltado, espancado, machucado, alguém necessitado, precisando. E aí, nessa parábola, Jesus faz questão de colocar que um sacerdote e um levita passaram de longe, pois
para a época e também uma aplicação para os nossos dias de hoje, Jesus está demonstrando que os religiosos têm uma ação importante nessa questão. Hoje em dia, nós vemos muitas ONGs fazendo o trabalho que a Igreja de Cristo deveria fazer, né? Então, quando Jesus ele faz uma crítica ali, não era um grupo específico, mas de pessoas que entendiam muito bem a lei, de pessoas que entendiam muito as Escrituras, portanto, aumenta em muito a responsabilidade nossa, de nós que cremos, que estudamos, que lemos, sabemos que isso é um fato a ser feito, não podemos nos furtar disso, esquivar-se dessa responsabilidade nossa para uma sociedade, principalmente no contexto urbano, que é mais cruel do que no contexto rural, porque lá no contexto rural a pessoa tem certeza que, ao menos de fome, ela não vai morrer. Verdade. Porque tem um pedacinho de terra, com esforço planta uma coisa, como outra, vai sobrevivendo com dificuldade, mas sobrevive. A cidade não, ela é muito cruel, né? A pessoa pode, se não houver ajuda de outro, pode sim vir a morrer de fome, porque o contexto é muito cruel. Então, para nós que habitamos no contexto urbano, em uma grande cidade, a gente tem que assumir essa responsabilidade de que precisamos cuidar dos necessitados. E Jesus ele conta a parábola nos próprios ensinos deles, né, no sermão profético, ele vai ensinar isso também, mostrando, não que é uma condição para a salvação, né, mas ele diz que lá naquele dia, muitos que vão até citar algumas coisas mais ligado com os dons espirituais, né, em teu nome nós falamos, em teu nome fizemos isso e aquilo, mas a prática do fruto, daquela coisa que vem para o coração, que tem que descer para o coração, que no coração, por exemplo, é o símbolo do amor, né? E nada vai expressar tanto um amor por uma pessoa, por um semelhante, como ajudá-lo nas suas necessidades físicas, principalmente. Quando a gente usa a palavra de ensino para ajudar alguém que precisa, ele vai ficar grato. Mas aquele que foi ajudado em um momento muito difícil, nunca mais ele vai esquecer. Verdade. E quem está ao redor vai perceber isso. Veja como a gente gosta muito de, por exemplo, ficar vendo videozinho no YouTube de pessoa que ajuda o outro, né? De repente o cara para numa esquina, tá lá um pedinte e ele faz uma coisa extraordinária e ajuda, isso viraliza todo mundo, porque o amor fica muito expresso em atitudes dessa. O pessoal ainda escreve assim, a humanidade tem jeito, né? Tem solução para a humanidade, porque fica muito visível. E nós, discípulos de Cristo, somos encarregados de espalhar o amor, né? De viver o amor. Essa é uma grande chance de a gente demonstrar o amor de Deus pela humanidade, amando uns aos outros. Os dois grandes mandamentos envolvem a misericórdia, o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, Jesus, no sermão profético, ele diz assim, olha, apartai-vos de mim, porque eu estive nu, vocês não me vestiram, eu estive com fome, vocês me deram comer, com sede, estava todas preso. Relações sociais ali, sociais, né? Que envolve sempre o coração, né? A ideia, volto a repetir, de miserocardia, né? Do coração. E não que quem não fazer isso não vai para o céu, ou tem que fazer isso para fazer para o céu, para ir para o céu, não. A ideia é do seguinte, que quem pratica essas coisas foi além da teoria. Quem pratica essas coisas é que a salvação fez efeito, que a salvação está sendo desenvolvida na pessoa quando ele mostra-se parecido a Cristo, ele é um imitador de Cristo, ele faz o que Cristo fez. Então, Cristo, ele praticou, Cristo ensinou. Nós, como discípulos, também temos que praticar, também temos que ensinar essas coisas. Legal. Como que a igreja cristã, pergunta de número 3, né? Como que a igreja cristã praticou, no
no primeiro século, o ministério de misericórdia entre os necessitados, né? O que esse exemplo nos ensina, né, a respeito aí da igreja cristã do primeiro século? Isso é interessante nós observarmos, porque assim, sempre que a gente olha os acontecimentos ali imediato à morte e ressurreição de Cristo, a gente percebe que há uma importância muito grande naquelas práticas, porque os discípulos de Cristo, eles estão com tudo bem vivo na memória ainda. Então, assim, eles praticam de imediato, né? O que Cristo ensinou, o que Cristo fez, imediatamente a igreja está praticando. E a gente olha isso na prática da igreja, vê como que eles entenderam justamente o que Cristo fez e o que Ele ensinou e que eles também passam a fazer. E nós vamos ver aqui em dois âmbitos, né, essa prática e esse ensino. No âmbito individual, que a gente vai ver irmãos de posses, por exemplo, como Barnabé, vendendo propriedades para ajudar os necessitados, que era uma prática do coletivo da igreja, mas a gente vai ver o individual, o indivíduo, né? A pessoa em si, usando muito desse ensino de Cristo, praticando isso. Então, nós vamos ver Barnabé, que tinha dinheiro, que tinha posse, um irmão que tinha posse, ajudando quem não tinha. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver alguém que não tinha posses, como Dorcas, mas não deixou de ajudar. Fazia muito, né? Fazia muito, usando seus dons e talento. Eu não tenho dinheiro para ajudar as pessoas. O que eu tenho, o que eu sei fazer é costurar. Então, pelo menos, as pessoas não vão passar frio, porque eu vou fazer agasalho, vou fazer roupas, né, para essas pessoas. Então, a ideia da misericórdia, conquanto esteja muito atrelado ao socorro financeiro, ele vai além, ele pode ser praticado de várias formas. Talvez você em casa diga assim, eu tenho tanta vontade de ajudar as pessoas, pastor, mas não tenho dinheiro. Se eu tivesse condição, eu ia ajudar tanta gente. Quando a gente olha para a Dorcas, a gente vê que não faz muito sentido não isso, faz né? muito sentido. Dá para ajudar, de alguma forma dá para ajudar. A gente vai ver os irmãos de Tessalônica, de Bereia, Paulo falando assim, olha, glorifica a Deus pela vida de vocês, porque pobre do jeito que vocês são, Deram ajudaram do que não tinham, né? do que não tinha, vocês ajudaram os irmãos da Judéia. Então, assim, tem muito a ver com o coração, né? Não tanto com o bolso. Então, essa questão, a gente precisa olhar a igreja, as atitudes da igreja primitiva, tanto no individual como no coletivo, né? No coletivo tinha aquela ideia de igreja que se importa com isso, a igreja de Atos lá que cai na graça do povo, daqueles que não fazem parte do caminho da igreja, mas conta com a simpatia de quem não é da igreja, justamente porque vê esses atos, né? Então, Exercício de ele misericórdia. fala muito alto, fala mais do que muitas palavras, um ato desse, uma ajuda para quem precisa e para quem não precisa, mas está observando. Então, eles observavam a igreja atuando daquela forma e olhavam com simpatia a igreja. Então, nós vamos ver num colegiado, como todo, a igreja cristã fazendo isso, mas vamos ver também no individual, né, de indivíduos fazendo como participante da igreja, como discípulo de Cristo, porque se a gente não olhar isso aqui, pode ser que você conheça gente que gosta muito de procurar pessoas, por exemplo, que está necessitada de levar para a igreja. Não, a igreja tem que ajudar, a igreja tem que ajudar. Mas, de fato, ele não ajuda muito, né? Ele acha que é a igreja que tem essa... A missão dele é só levar, né? Ou dizer, olha, tem que ajudar fulano, olha, necessitado. É a ideia de fazer ali, né, ajudar com o bolso dos outros, mas não, a gente tem que fazer parte dessa igreja que tem o programa, que faz parte dela ajudar o necessitado, mas nós no individual também ajudarmos as pessoas. Então, esse ensino tem que ficar bastante claro. Eu sempre falo assim, quando converso sobre esses temas com algumas pessoas, e elas dizem assim, mas eu queria muito ajudar, mas eu não tenho nada, tal. Aí eu falo assim, mas aí que tá, né? Não é o que você tem,
é o que você é. Não tem para onde você correr. Então você imagina assim, o cara está passando fome, você diz assim, meu Deus, eu não tenho nada para dar. Mas espera aí, se você tem 1 quilo de arroz, metade você pode dar. Então não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a inclinação do coração. Isso é muito comum, né? Por outro lado, você tem um outro tipo de gente, que é aquele que diz assim, eu sou pobre, ele é rico, ele tem mais é que me ajudar. E não tem também, porque por isso que a ideia é compaixão, né? Sim. É você se colocar no lugar, é você sentir no lugar. Não é uma obrigação que eu tenho, é algo que eu faço porque eu tenho compaixão, porque o meu coração se conectou naquilo, né? E infelizmente algumas pessoas elas se equivocam achando que tem a ver com a quantidade, com o valor, né? Com a qualidade. Às vezes não tem a ver com isso, às vezes tem a ver com uma intenção, uma vontade, né? E é interessante, pastor Josias, enquanto você comentava, eu pensava aqui. Quando uma pessoa ela é assim naturalmente, e eu não sei se você já conheceu alguém assim, ou conhece, ou se você é alguém assim, mas uma pessoa que é assim naturalmente, ela não pergunta, ela não conta, ela abre, por exemplo, se é dinheiro, ela abre a carteira, não tenho, o que eu tenho aqui eu vou te dar, acabou. Olha, eu estou com um pouquinho de gasolina aqui, mas eu vou te levar. É assim, entendeu? Agora, quando a gente faz contas e fica fazendo contas e mais contas, olha, vamos fazer uma reunião para a gente ver como que a gente pode ajudar e aquela coisa toda. Aí eu me lembro de um amigo meu falecido já, infelizmente, crente de uma outra denominação, e ele era do... não é uma comissão, mas como se fosse um ministério ali de misericórdia e tal. E aí tinha uma pessoa na igreja, a pessoa pegou uma enfermidade muito séria, muito grave, os remédios eram muito caros, né? E a pessoa pediu ajuda na igreja, e aí, por ser um valor assim um pouco mais alto, tinha que discutir aquilo no plenário, né, na reunião, né? E discute, mas tem que ver aquilo, mas será que não tem um mais barato, e não sei o quê e tal. E isso ele contou para mim. Ele falou, ele me chamava de Joe. Ele falou, Joe, eu levantei, eu fui na farmácia, eu comprei o remédio, levei para a pessoa. Eu voltei. E a reunião ainda estava discutindo como que ia ajudar o irmão. Eu acho que tem a ver com isso, entendeu? A necessidade, ela precisa ser suprida. E aí eu acho que os exemplos de Cristo são suficientes, né? Para quem está doente, a gente ajuda na cura. Para quem está com fome, a gente ajuda no alimento. E isso é muito simples, né? Talvez seja as palavras de João e Pedro, né? Eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu vou te dar. Né? Às vezes a gente sempre pensa na perspectiva do sobrenatural, né? E às vezes você tem, olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu vou te dar. Pois é, mas Jesus não curou o indivíduo, mas aí o que você faz? Né? Compra uma cadeira de roda para ele, empurra a cadeira um pouquinho. Então a gente sempre pode fazer alguma coisa a partir desse exemplo de Jesus. Né? As maneiras são infinitas, né? Infinitas, a gente tem como fazer. O que não tem é desculpa para não fazer, né? Desculpa ou justificativa podem até ser dadas, mas no fundo, a gente sabe que não justifica, né? São atos, são coisas simples. A questão da cidade, ela vai atrapalhar muito e essa lição é muito pertinente, principalmente para nós urbanos, porque ela insensibiliza, né? A cidade insensibiliza. Sim, insensibiliza. E então, tirando aquelas pessoas que, como você falou, que faz naturalmente, que a gente vê que é um dom das pessoas, ter isso, então ele não mede esforços, né? Então tem pessoas dessa maneira que fazem mesmo, e quanto mais fazem parece que quer fazer mais, né? Tirando isso, aqueles que já passaram pela situação um dia, aqueles que passaram por uma dificuldade, aqueles que sabem o que é passar fome. Normalmente a gente vê essas pessoas mais dispostas a ajudar. Né? A gente vê vídeos feitos, né, no YouTube de pessoas que
oferece um certo alimento para um morador de rua e depois um outro combinado vai lá e pede um pedaço, me dá um pouco aí que eu estou com fome, o cara, não, pega aí e tal. Enquanto pessoas mais abastadas não têm essa liberalidade, porque não se coloca no lugar do outro, né? Aquele que está passando necessidade, aquele que já passou, ele é mais sensível, mas quando está-se numa situação confortável, sempre viveu confortável, a cidade ela tem essa questão de tirar a sensibilidade. Aí por isso que a gente tem que encarar isso como um mandamento também. Cristo, ele fez e Cristo ensinou, ele ordenou a fazer, e é independente se eu tenho um dom ou não, independente se eu já passei necessidade um dia, independente se alguém me ajudou ou não, independente, eu tenho que fazer. Cristo ordenou, ele fez e ensinou e deixou a ordem. Então, precisamos lutar contra essa insensibilidade que há nas cidades. E a gente vai andando, né, morando nos nossos condomínios, onde nós somos, de certa forma, blindados. Né? Ninguém bate a nossa porta para pedir nada, o que era muito comum antigamente, né? Mas nós também andamos em nossos carros, né, de ar-condicionado, com os vidros fechados. Né? Até o pastor Ziel, ele brinca que São Paulo tem um novo som. Né? O som do momento de São Paulo, quando para no farol, é o barulho do vidro subindo. Né? Você para no farol, pum, subiu o vidro, né? E é interessante, pastor Josias, um outro detalhe. Parece que ao mesmo tempo... Porque eu acho que a gente entende que a misericórdia, que a compaixão é um mandamento. Mas, ao mesmo tempo que a gente entende, às vezes a gente finge não ver e finge não saber. Porque é mais fácil. Né? Se eu não sei a necessidade, é mais fácil eu me blindar de ter que fazer alguma coisa, né? Uma vez que a responsabilidade é de quem toma conhecimento, né? Então tem muito isso. Aí vem um outro detalhe, que também é a nossa pergunta 4, que é: a igreja deve ajudar apenas aos cristãos necessitados ou ao próximo de modo geral? Né? Lucas 10, 25, né? Gálatas 6 e o item 2. Né? E aí, pastor Josias? Quando a gente vai olhar o texto, Paulo está falando, ele fala em primeiro lugar todos. Depois é que ele fala, e principalmente, né, Sim, os domésticos, né, da fé, mas ele não deixa o todo de lado. Né? Então, a nossa ajuda é a todos necessitados. A Bíblia fala que devemos ajudar a todos, dar a quem te pede, né, aquele que precisa. Então, claro que aquele irmão que faz parte da comunidade, que está precisando, que é uma outra questão que a gente precisa tocar aqui no assunto também, não sei se é falta de confiança, mas da abertura do próprio irmão que está necessitado, comunicar à comunidade, à igreja, né? Porque a gente sabe, nós que somos pastores, devemos, às vezes, dar de detetive, né? Será que o irmão, olha, descobrir que está pensando e tal? Às vezes, só descobre na hora de um testemunho dele. Irmãos, passei por uma dificuldade em casa, mas graças a Deus ele me deu um emprego, isso e aquilo, agora eu estou bem. Fala assim, mas por que não pediu, né? Não precisava ter passado por tudo isso, por tudo isso, sozinho. A igreja está ali para ajudar, né? Então, a gente tem que olhar com carinho para os irmãos, né, da comunidade de fé, da igreja. A gente vai ajudar, a gente precisa ajudar e não se negou, né, nunca o pedido de um próprio irmão, um auxílio. Então, a gente teria que tomar cuidado nisso, né? Você é crente, você faz parte da igreja, não é vergonhoso chegar e dizer, olha, eu estou precisando. A igreja vai ajudar, então, assim, ajuda, sim, primeiramente da fé, mas não é exclusivo. Né? Então, a todos, principalmente, né, ou primeiramente, os domésticos na fé. Então, esses têm prioridade, mas isso não vai ausentar, não invalida né? ao todo. Né? E aí a gente tem que olhar para uma outra questão também, que vai causar insensibilidade no coração nesse tema, a esse respeito, que é também com o que o outro vai fazer
com a sua doação. Porque, às vezes, muito vai dizer assim, não, eu não vou doar, porque vai pegar o dinheiro e vai comprar cachaça. Então não doa mesmo, é melhor não doar mesmo, né? E vai fazer uma coisa. O que cabe a nós é oferecer ajuda, o auxílio. Claro que ele mais completo, quanto mais completo, melhor, porque nós, como falamos, tratamos com ele completo, né? Claro, não dá para a gente acabar com a miséria, com a pobreza. Jesus falou, olha, os pobres sempre vai estar entre vocês, nós não conseguimos isso, mas se a gente, na medida do possível, daquilo que nós podemos pegar certas pessoas e tentar fazer de maneira completa, não só dar a moedinha ali no farol para a pessoa, mas se puder saber o nome da pessoa, se puder saber o endereço da pessoa, de fazer uma visita à casa desse necessitado, de olhar para outras necessidades além do alimento, dá para se ajudar mais, né? Dá para ajudar mais a pessoa, vai ficar mais evidente o nosso trabalho como igreja, ajudando num todo uma família, conhecendo suas necessidades, e ali, quando se conhece, dá para usar outras coisas além do recurso financeiro, do dinheiro, que é chegar numa casa de um habitat precário e, de repente, tem um irmão pedreiro na igreja, um outro que faz isso e aquilo, e pode ir lá ajudar, mudar um pouco da condição. Aí entra também ali profissionais que têm cursos diferenciados, que pode ajudar a pessoa, o famoso ensinar a pescar também, né? Não só dar o peixe, mas ensinar a pescar. Isso é uma maneira mais completa, mais integral, né? De uma missão mais integral para ajudar a pessoa. Então, quando nós olhamos para o mandamento, em primeiro lugar, é para ajudar a todos. Aí, a segunda parte diz, principalmente, né? Aos domésticos da fé. Então, nós temos a responsabilidade de ajudar o nosso irmão em Cristo, da mesma forma que temos a responsabilidade de ajudar aquele que não é da igreja, e essa ajuda não é barganha. Essa ajuda não pode ser barganha em dizer, olha, vou te dar a cesta básica, tá? Mas tem que ir para a igreja. Se vira crente. Se faltar no culto, a gente corta a cesta básica. Se a pessoa está precisando, ela vai precisar, vai ter fome todo dia, a igreja tem que ajudar. Então, independente se ela vai para a igreja ou não, a nossa parte tem que ser feita. Isso, segundo Jesus, também é juntar tesouro no céu. A pessoa fica com a responsabilidade. A gente levou o pão cotidiano, a gente levou também o pão celestial. A decisão é com ela. Agora, da nossa parte, nós vamos ter o nosso tesouro, né? Vamos estar entesourando, né, nos céus coisas para nós também ao ajudarmos o próximo. Por exemplo, você pega um médico, né? Tem aí alguns irmãos, irmãs, médicos, enfermeiras, enfermeiros. Ele não pergunta para quem vai cuidar se o cara é crente. Você é crente? Você não é bandido? Pergunta. Porque o valor da vida é um valor superior. Então, há um mandato de Deus para que a gente cuide da criação de Deus. E cada ser humano é a criação de Deus. E nós temos o dever de cuidar. Agora, essa responsabilidade, e isso é muito importante, a responsabilidade da pregação do Evangelho é nossa. A responsabilidade de restaurar esse relacionamento com Deus é da pessoa. Você não faz ninguém restaurar o relacionamento com Deus. Esse é um ato que é pessoal com Deus, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Ajuda é uma coisa, evangelização é outra coisa. Esses são mandamentos. Deus manda a gente fazer, ajudar pessoas, pregar o Evangelho. Agora, o resultado disso não tem a ver com a gente, tem a ver com a obra do Espírito Santo no coração de cada um. Bom, meus queridos, nós estamos chegando aqui ao final da nossa lição. Diferente das outras lições, as duas últimas questões, que é o tempo de agir, nós deixamos aí para reflexão aí na sua sala de aula, na escola bíblica. Porque olha que interessante
essas duas questões, né? Questão de número 5. De que forma a pandemia afetou você e sua vizinhança? Não tem como a gente responder essa pergunta, né? A não ser entre nós aqui, a nossa própria realidade. Como você, junto à sua igreja local, pode ajudar a amenizar o sofrimento desse momento? Olha, Josias, eu arrisco dizer que se a gente está achando que ninguém está passando necessidade, nós já estamos presos na nossa caixinha. Nós já estamos guardados na nossa caixinha, né? Esses dias eu estava aguardando uma menina que veio aqui para casa lá do Mato Grosso, estava fazendo vestibular, e aí eu estava junto com a Verônica ali, com o Nicolas, aguardando ela sair, e aí a gente resolveu tomar um café. Eu só ia tomar um café, cara. Eu não, minha mulher, que eu nem de café eu gosto, né? A mulher ia tomar um café. E aí entrou uma menininha assim, devia ter uns 7 anos, 8 anos, e ela falou assim, moço, eram umas 4 horas da tarde, eu falei assim, moço, eu não comi ainda. O senhor não compra uma comida para mim? É interessante, pastor José, a primeira reação que você tem é, cara, eu estou aqui com a minha família, entro no lugar, esse pessoal tinha que fazer alguma coisa para impedir essas pessoas de vir em cima de mim, né? Aí você olha e você fala assim, como é estar em um dia, porque vários de nós ficamos sem almoçar algum dia, mas a gente sabe que nós vamos almoçar logo na sequência, ou vai almoçar mais tarde, ou vai só na janta, mas você vai comer. Mas como é ficar sem comer e pensando assim, eu também não tenho o que comer depois, né? É como você disse, a gente não tem como resolver toda a miséria, mas existem coisas que Deus, assim, tô aí, essa é para você resolver, né? E aí assim, foi muito interessante esse episódio, né? Uma outra vez, e eu só vou dar esses 2 exemplos aqui, como que a gente não pergunta, né? Uma outra vez nós passamos com o carro, estava eu, a Verônica, o Nicolas, passamos com o carro e tinha uma moça com um bebê. E é assim, a mulher, depois que ela tem filho, a cabeça dela pensa diferente. Ela falou, não, mas o que aquela mulher está querendo? O que está? Eu, pai, vamos embora, tem muita coisa para fazer, né? Não, meu Deus, um neném no meio da avenida, para que aquilo, não sei o quê. Cara, a minha esposa fez a gente voltar, cara. Virei o carro, voltei, peguei o trânsito de volta, tal, parei no farol, e aí a moça veio no carro, estava vendendo umas balinhas, assim. Eu falei assim para ela, eu falei assim, por que você está vendendo a balinha? Ela explicou a história, né? Eu falei, o que você precisa para você ir embora com esse bebê, para tirar esse bebê desse sol e, ao mesmo tempo, resolver a situação que você está passando? Eu não consigo resolver todo o seu problema, mas hoje, para você ir embora com esse bebê. Ela, eu preciso vender tudo isso aqui. Eu falei, então me dá, quanto é que custa? Eu fui embora e fiquei pensando, eu nunca precisei ir no farol, cara. Eu nunca precisei vender bala, cara, sem expectativa do que eu ia comer de noite ou de tarde. Então, veja, às vezes Deus coloca essas pessoas no nosso caminho, que é quando nós exercitamos, é quando nós fazemos. E aí, meu irmão, fazer é fazer. Você não faz conta. Fazer é fazer. O que precisa? Quanto você tem no bolso? Você pode pagar uma comida. Meu irmão, fazer é fazer. Porque é assim que nós exercemos compaixão, né? Se a gente esperar ligar para o pastor, que vai acionar o ministério de compaixão da igreja, que vai falar com o diácono e tal, meu irmão, já morreu. Às vezes Deus coloca a pessoa diante de nós, é porque é para nós mesmo. Ajuda, irmão, é você. E você fala, mas eu não tenho. Deus fala, eu sei que você tem. O difícil é mentir para Deus, né? Não dá. E a 6ª pergunta para a sua reflexão é, por que é importante a relação da compaixão e do testemunho? Aí, você aí na sua classe pode fazer essa crítica pessoal, e aí é uma crítica, aliás, coletiva, né, que é a crítica para a comunidade. Você tem tido essa experiência na sua comunidade local? A sua igreja tem exercido isso? E quando eu digo a sua igreja, não é isentando você, você faz parte dessa igreja, você tem vivenciado essa realidade? Então, a nossa oração é que, ao encontrar qualquer desvio, você possa corrigir, né? Ao enxergar qualquer desvio na vida pessoal ou na coletividade, você possa corrigir para a glória de Deus, né?
E essa questão última aqui, ela é importante para diferenciar a gente, por exemplo, de ONGs. Sim. Porque a gente precisa ajudar, né? E o caminho que Cristo sempre aponta é de muito equilíbrio, né? Jesus nem foi muito para a direita, nem muito para a esquerda, ele sempre equilibrado. E a gente, todos os ensinamentos dele, tem que seguir esse fio da navalha, que é difícil, principalmente o ser humano ficou muito descompensado depois do pecado. Ou ele pende muito para um lado, ou muito pende para o outro, ou é 8 ou 80. E aí, se a gente não tomar cuidado, a gente pode caminhar, por exemplo, para uma ONG, né, que é aquela que simplesmente ajuda. Então, está nesse estado, ajuda e vai ajudando. Ela criou uma filosofia própria. A igreja não pode entrar por esse caminho. Ela vai ajudar, mas ela não é uma ONG, porque ela também prega o evangelho. Sim. O testemunho tem que ir junto. Tiago, como citamos, ele fala assim, olha, não dá somente para você pregar o evangelho, que aí você vai para o outro extremo, que é o da religiosidade. Então, se você só prega, se você só fala a mente da pessoa que está necessitada, você está se assemelhando ao religioso. Agora, se você enfoca somente também na ajuda social, na necessidade, vai se tornar uma ONG. Agora, juntando as duas coisas, se torna cristianismo, né? É imitar Cristo, você oferecer o pão de cada dia e também o pão celestial para a pessoa. E exatamente isso que Jesus faz lá em João 6, né? Justamente isso que ele faz. Exatamente. A sequência da história é Jesus transformando o pão do trigo, né, que eles comeram, no pão celestial, porque eles tinham que entender que a fome deles também vinha de outro lugar. Né? De um outro lugar. Ele está necessitado das duas coisas. Falando-se em necessidade, não podemos nos furtar de também ajudar na necessidade espiritual das pessoas. Verdade. Pode orar para a gente, pastor Josias? Sim. Ó Deus, nós te agradecemos mais uma vez por estar diante de Ti. O Teu Santo Espírito trabalhando em nossos corações e mentes mais uma vez. Por isso eu te agradeço. Por cada irmão, cada irmã que está acompanhando, Senhor Jesus, essa lição, que está deixando ser transformado por Tua palavra, e que essa palavra, a lição de hoje, venha tirar muito da insensibilidade que a cidade traz aos nossos corações, que a Tua igreja possa ser diferente, que ela possa ajudar, exercer o ministério da misericórdia, sem se tornar uma ONG, que ela possa pregar o evangelho também, falar a mente, mas também não se tornar religioso demais, que possamos ser cristãos como Cristo, que na prática ajudou, que na teoria ensinou. Fazendo essas duas coisas, seremos mais parecidos com o Teu Filho Jesus, Pai. E é isso que nós desejamos, ser parecido com Cristo. Por isso, ajude-nos a fazer a missão de maneira completa e integral aqui na terra, para louvor de Tua glória. Amém. Amém. Pastor Josias, mais uma vez obrigado. Meu irmão, minha irmã, estamos falando sobre cidades. Próxima semana, no nosso último estudo, nós vamos ver sobre a cidade que será restaurada, a restauração da cidade. Para onde é que finalmente, para qual cidade é que finalmente o Senhor nos levará? Que Jesus abençoe você, que você tenha bons estudos durante essa semana, bons estudos no sábado aí na sua escola bíblica, e nós nos encontramos novamente na próxima semana com a última lição dessa série.